agora a nossa reunião de pauta e essa semana promete ser bem agitada, muitos assuntos. A começar pela Lava Jato, que deve ter desdobramentos durante essa semana por conta da chegada das investigações à esplanada dos ministérios, especificamente nos contratos de publicidade, que apresentaram aí uma série de problemas e os investigadores estão atrás dessas questões. Mas outro assunto que também é tema dessa semana é a repercussão das manifestações desse domingo nas ruas. O Afonso é o nosso repórter que cobre o Palácio do Planalto, vai dizer para a gente como é que o Palácio viu, como é que encarou essas manifestações de domingo. Bom, de uma maneira muito mais positiva do que nas manifestações de 15 de março, que agora o Michel Temer, que é o novo articulador político do governo, declarou que a força menor dos protestos abre um espaço muito maior para o governo trabalhar, né? Então isso sinaliza que realmente o governo ficou mais aliviado com um contingente menor de pessoas nas ruas nesse final de semana. Mas isso não é medição, né? Porque isso não quer dizer que a insatisfação seja menor. Não, até porque essa é uma notícia também muito ruim para o governo Dilma, que saiu a pesquisa da Datafolha, confirmando os números muito baixos, né, na aprovação do governo dela. Quer dizer, essa semana o Palácio vai trabalhar muito com essa perspectiva do povo, da população, dessas manifestações, né? Vai ser tudo um pouco em função disso. Sim, decisões e articulação. Sim, a articulação está totalmente voltada para as ruas, né? Para a opinião pública, eles estão preocupados com isso. O Michel Temer já apontou várias vezes que precisa abrir o diálogo maior com a sociedade e essa é a voz agora ressonante no Palácio Planalto. Abrir o espaço para a opinião pública. Obrigada, Afonso. Bom trabalho para você essa semana no Palácio. Bom, outro assunto que vai dominar a semana é o projeto das terceirizações na Câmara dos Deputados, que promete votar entre terça e quarta-feira. O Mário é o nosso repórter que cobre a Câmara dos Deputados, vai nos dizer como é que está a programação pela votação dessa terceirização na Câmara. Cecília, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, ele falou nessa semana que a pauta vai ser exclusivamente a questão da terceirização. Na semana passada, os deputados aprovaram o texto principal e agora só faltam os destaques, análise de destaques e emendas. Em tese, o projeto não deve ter grandes mudanças, mas existe uma disputa de força ali entre os partidos mais fiéis ao Palácio do Planalto, em especial o PT e o PCdoB, que são contra o projeto da terceirização, de ampliar a terceirização no Brasil. Essa semana, fundamentalmente, vai ser muito decisiva para o vice-presidente Michel Temer. Vai ser a semana de fogo dele, na primeira semana verdadeira dele na articulação política do governo. É a estreia do Michel. Exato, e ele tem duas provas de fogo aí no Congresso, né? Na Câmara a questão da terceirização e no Senado volta a discussão do indexador da dívida dos estados e municípios. Você acha que vai dar confusão de manifestações lá na Câmara como na semana passada? Eu acredito que não, Cecília, porque na semana passada você tinha um movimento articulado pela Central Única dos Trabalhadores, manifestações que foram marcadas para diversas capitais. E aqui em Brasília acabou tendo esse ápice muito por conta do projeto das terceirizações. Mas eu acredito que nessa semana o clima vai ser um clima de disputa, vai ser um clima tenso entre os parlamentares, vai ter muita pressão, tanto de empresários quanto de sindicalistas no Congresso, mas confronto, como a gente viu na semana passada, a expectativa é que não. Tá bom, Mário, olha, bom trabalho essa semana aí para você lá na Câmara, tá? Bom, outro assunto que nós começamos a cobrir, nós começamos a tratar e que vai marcar essa semana são as comemorações dos 55 anos de aniversário de Brasília. E quem vai trazer para a gente algumas informações é a Leiliane, que faz o blog da Leiliane aqui no Fato Online. Lili, como é que estão os preparativos para o aniversário de Brasília? Estão ótimos, nós vamos trazer personagens inusitados e grandes pioneiros da cidade que vão contar o outro lado dessa história da construção de Brasília. Tá imperdível. Quer dizer, tem que seguir o blog da Leiliane. Tem que seguir, que aí você vai conhecer o outro lado da história. Obrigada, Lili. Bom trabalho para você essa semana, que renda bastante coisa e muito assunto para você. Bom, e você que quer ser bem informado, fique aqui com a gente, que você vai saber de tudo. Fato Online.